necessariamente somente crer. Essa história de filho de peixe, peixinho, isso não existe. Se eu crer, minha casa vai ser salva. Não é uma promessa assim, somente eu crer e largar por conta de Jesus. Eu vou crer e Jesus faz a parte dele. Jesus vai salvar o restante da minha família. Somente eu vou crer e somente isso. Não, nós temos a nossa parte nessa situação aí. Então eu pude aprender, né, que para que a salvação venha para a nossa casa, não é necessário somente eu crer. Temos alguns atos, algumas atitudes que nós temos que tomar na nossa vida para que a salvação venha até a nossa casa. Esse texto, se nós vermos o contexto desse texto, fala sobre Paulo e Silas que se encontravam na prisão, né? Um pouco antes, eles expulsaram o espírito de uma mulher que tinha espírito de adivinhações, e muitas pessoas lucravam com essas adivinhações, ganhavam dinheiro. Então eles viram, o Paulo expulsou o demônio dele em nome de Jesus, dessa mulher, e acabou o espírito de adivinhação, acabou o lucro daquelas pessoas. Então as pessoas ficaram revoltadas e perseguiram Paulo, pegaram Paulo, levaram para a praça e dali açoitaram Paulo e Silas e levaram os dois para a prisão. E logo depois que eles ficaram presos, a palavra de Deus diz, vamos ler aqui, voltar um pouquinho antes, no versículo 25. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. De repente depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Então esse foi o contexto da história. E depois de ter perguntado isso, eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então Paulo e Silas estavam ali à meia-noite orando. Você vê que coisa de louco mesmo, você está preso, você está orando, foi açoitado, está ali orando, está cantando, e um terremoto sobreveio sobre aquele lugar. E o que eles poderiam ter feito? Poderiam ter fugido todo mundo, as cadeias, as portas se abriram, os milhões que aprisionavam eles soltaram, então eles poderiam ter fugido. E o carcereiro, ele ficou responsável pelos aqueles presos. Então, se ele deixasse os presos fugirem, ele sabia que era caso de morte para ele. Ele iria morrer, iam matar, deixaram os presos fugirem. Então o que ele fez? Eu vou me matar. Pegou a espada e foi se matar. E Paulo, eu estava até conversando com o Leite sobre um dos detalhes, que o texto não é explícito, mas eu falei com o Leite, pelo ambiente que eles estavam ali, à meia-noite, orando, clamando e cantando, eu puxei para esse lado desse ambiente, o clima que estava ali, o Senhor ficando ali naquele lugar, que o terremoto aconteceu. Então eu imagino assim, que Paulo estava meia-noite, tudo escuro, tanto que depois do versículo ele diz, depois que Paulo fala para ele não fazer isso, o versículo seguinte diz que ele pediu a luz, uma lanterna não existia, um lampião, alguma coisa naquela época, e foi clarear o lugar. E foi até Paulo e Silas. Então eu estava até conversando com ele, eu creio que assim, pelo ambiente, pelo clima que estava ali, o Senhor não teria como o Paulo descobrir, saber que o carcereiro ia se matar. Ele pegou a espada, eu se matava, eu peguei a espada, vou me matar. Não teria como Paulo saber.
Estava tudo escuro, ele não gritou. O texto não diz que ele gritou em voz alta: vou me matar agora, já que fugiu todos. Então eu creio que foi uma revelação de Deus para Paulo, para que aquele momento, essa palavra aqui, eu creio que é um momento específico para aquela situação, com aquele carcereiro. O que aconteceu? Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Naquele momento específico para aquele carcereiro, porque o Senhor, eu quero crer assim, que o Senhor revelou a Paulo que ele iria se matar. Então ele falou: não faça isso, não faça isso, porque ninguém fugiu. Estamos todos aqui, não preciso fazer isso. Então, o carcereiro, ouvindo isso aí, perdeu a luz e foi até Paulo e perguntou a Paulo: Paulo, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, se Deus prometeu salvar a minha família, se é uma promessa, não. Eu creio que não é uma promessa. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, é para aquela situação daquele carcereiro naquele momento. Mas nós não devemos nos apoiarmos nessa palavra e deixar que Deus faça parte deles. Jesus vai fazer a parte dele, vamos salvar. Não. Devemos fazer a nossa parte. Crer no Senhor Jesus, mas a palavra de Deus diz, logo no texto seguinte... Eu penso que não como promessa, né? E sim, é somente crer que a casa será salva. No versículo seguinte, fala que eles saíram dali e foram ter com a família do carcereiro e pregaram o evangelho para a família desse carcereiro, né? Para os familiares. Então, não é... Porque eu e o Edu viemos de uma linhagem cristã desde criancinha, que às vezes alguns versículos da Bíblia eram usados e acabavam sendo propagados como verdades que quando a gente vai para a palavra, às vezes não é uma promessa, como o Edu está falando, né? Existe uma condição, né? Crer e será salvo. Não é ser e então, mas existe um papel para aquele que creu, né? Existe uma missão. Crer é o primeiro passo. Crer no Senhor Jesus é o primeiro passo, para depois a casa ser salva, mediante a quê? A pregação do Evangelho. Mediante a quê? Uma postura ativa desse que creu primeiro. Então nós temos que cumprir o nosso papel. Qual é o nosso papel? Em Marcos 16:15, versículo 15 e 16 diz, vou ler para quem quiser acompanhar, Marcos 15, versículo 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então é somente crer? Não é somente crer. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, mas o versículo em Marcos diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer não será condenado. Então, eu crendo que a minha família será salva, amém. Mas vamos fazer o nosso papel, vamos ir, vamos pregar. Vamos pregar dentro da nossa família, vamos pregar na nossa casa. Vamos ver quais são os nossos papéis? Em Romanos, quem quiser acompanhar, Romanos 10, versículo 13 a 15. Vamos ver a dinâmica da salvação. Um pouco da dinâmica, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então preste atenção. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o primeiro passo é invocar o nome do Senhor. Agora, como invocarão se não crerem? Como você vai invocar o nome de alguém se você não crê naquilo que você... Não tem como você invocar o nome de Deus se você não crê. Primeiro você tem que crer para você invocar.
E como crerão se vocês não ouviram falar? Como que eu vou crer uma coisa que eu nunca ouvi falar? E como ouvirão se não há quem fale? Não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, essa cadeia, essa sequência, uma coisa está ligada a outra. Para você invocar, você tem que crer. Para você crer, você tem que conhecer, tem que ouvir falar. Para você ouvir falar, alguém tem que pregar. Para pregar, alguém tem que ser enviado. Então, nós somos enviados na nossa família. Cada um de você aqui, ou que está aqui essa noite, é um enviado dentro da sua casa. Crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Crê e pregue, fale de Jesus na sua casa. Não tem como você crer, não tem como você falar de Jesus, não tem como a pessoa acreditar naquilo que você está falando se você não conhece daquilo que se fala. Então, em primeiro lugar, para que haja, vejamos quais somos, devemos ser o quê? Colaboradores da salvação para a nossa casa. Então, para que haja salvação no nosso lar, alguém tem que anunciar. Em Atos 16, 33, logo em sequência do versículo, naquela mesma noite, o carcereiro começou a cuidar deles, de Paulo e Silas, lavando os ferimentos da sua que haviam levado. Logo depois ele e todas as pessoas da casa foram batizados. Então, não parou ali. O carcereiro os convidou, deve ter convidado o Paulo e Silas, agora que o carcereiro deve ter ouvido falar, porque Paulo e Silas rodavam para aquela região todinha falando da salvação. Então eles foram presos justamente por isso, porque eles falavam da salvação. Então o carcereiro já ouviu falar disso aí. Então naquele momento ele falou: olha, o que eu faço para ser salvo então? Poxa, aconteceu um terremoto, vocês foram soltos, vocês cantaram a noite toda aí no meu ouvido, as cadeias se abriram e vocês não fugiram. Gente, eu quero esse Deus, o que eu faço para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Então, logo em sequência ele falou: não quero só para mim não, quero para minha família. Vamos na minha casa, vamos lá, vou levar vocês lá para vocês falarem de Jesus um pouco. E a porta da entrada do Evangelho na sua casa é você, cada um de vocês que está aqui nessa noite. Você é o colaborador da salvação, da chegada do reino, da salvação na sua casa. Você é um colaborador, você tem que ser um colaborador. Vamos falar um pouco também sobre porque muitos filhos estão se perdendo, talvez por nossas negligências. Talvez estamos negligenciando, eu coloquei até, anotei, talvez nós estamos negligenciando. Eu toco muito nesse assunto porque acho que é o que mais me afeta hoje em dia, né? Nem tanto como antes, mas ainda, né? Talvez estamos negligenciando com o tempo, o nosso tempo, os nossos filhos. Estou falando de filhos porque acho que uma das preocupações dos pais hoje em dia também é levar o Evangelho para o coração dos seus filhos, para que eles possam amar a Jesus, ser apaixonados por Jesus. Essa é a maior missão. Então muitos filhos estão se perdendo, talvez por nossa negligência. Olha que interessante, conduzir os filhos a Cristo é a maior missão que os pais podem ter. Às vezes pensamos, né, não, eu preciso conduzir meu filho, eu tenho que preparar meu filho para que ele possa passar na melhor faculdade, que ele possa, não que isso esteja errado, irmãos, não que isso esteja errado, com certeza, tem que fazer tudo isso. Tudo isso que eu vou falar aqui você tem que fazer, tem que se preparar, tem que preparar seu filho, tem que preparar às vezes nós pensamos, eu tenho que preparar meu filho para que seja um bom cidadão, para que respeite as pessoas, para que seja um bom pai, para que seja um bom esposo, e lutamos por isso, nossa vida levamos lutando, não tenho que lutar, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter, para que o que eu não tive, eu penso, às vezes pensando assim, o que eu não tive, meu filho tem que ter. Mas muitas vezes nós erramos nisso, negligenciamos. Por quê?
Não adianta formarmos bons cidadãos para o mundo se não formamos cidadãos dos céus. Aí não valeu de nada. Se você formou bom cidadão para o mundo, mas não formou cidadão dos céus, aquele trabalho todo seu foi em vão. Futuramente iremos chorar, iremos nos falar onde nós erramos, por que ele agora está afastado do Senhor, porque nós negligenciamos, não deixamos eles apaixonados por Jesus, não falamos de Jesus, não fizemos o que tinha que ser feito no período que deveria ser feito. E falar sobre o período, sobre essas coisas de preparar os filhos e falar de Jesus e falar de Jesus para eles serem apaixonados. Agora eu vou deixar para o Leite falar uma breve palavra também sobre essa questão dos filhos. Né? Há um tempo atrás eu assisti uma ministração, a gente ainda está no processo, né? Nós temos 2, uma de 9, uma de 3, né? Estamos sendo ministrados pela palavra e aprendendo também, dividindo aqui com vocês. Eu sei que tem pais aqui que já estão à frente de nós, né? Com filhos já adolescentes. Mas certa vez eu ouvi uma ministração e dizia, né? E é a verdade bíblica, né? Salmos diz que os nossos filhos são, os filhos da nossa juventude são como flechas, né? Flechas na mão do valente. E flechas servem para quê? Para que servem as flechas? Para atirar, para atacar, né? Então, nós precisamos ter a consciência que nossos filhos são nossas flechas a favor do reino de Deus, para bombardearmos as trevas, né? Assim é, nossos filhos são flechas na mão do valente. E uma coisa importante que eu fui ministrada nessa pregação e gostaria de dividir com vocês, para aqueles que ainda não têm filhos, para aqueles que já têm, né, e estão na criação, e para aqueles que talvez já passaram dessa fase, né, do forjar, que acontece mais na primeira infância, mas te dizer que nunca é tarde, né, para orar, interceder, entregar ao Senhor e continuar ministrando. Essa palavra dizia que o maior investimento, né, para forjar uma flecha é aonde? No início, né, na infância. Essa é a nossa grande chave. Então eu glorifico ao Senhor por aqueles pais que tiveram o privilégio e podem fazer isso no caminho do Senhor, né? Porque esse é o primeiro passo, forjar a flecha, preparar a flecha. Isso acontece aonde? Na infância, né? O segundo passo, ele diz que é guardar essa flecha na aljava, que é onde? Na bolsinha que ficava ali do lado do arqueiro. E ele remeteu esse tempo ao tempo da adolescência, que é um tempo onde a flecha está preparada fisicamente, mas ainda precisa obedecer à ordem de envio desse arqueiro, né? Então, quantas vezes nós temos conflitos, né, nesse período da adolescência, né? Porque a flecha ela não quer ficar na aljava, ela quer ser lançada. Mas o arqueiro ele sabe o tempo de lançar, né? E depois da flecha lançada seria assim, né, a idade adulta, quando esses filhos saem de casa, vão para outro lugar, não estão mais tão debaixo, né, dessa dependência do pai e da mãe. Então eu penso que, assim como diz Salmos, né, nós pais, e se você é pai espiritual também, se você é pai não do seu ventre, mas ministra sobre a vida de alguém espiritualmente, né, tenha o discernimento que existe esse processo. Ah, Leide, mas eu não tive oportunidade de criar na infância, né? Eu tenho um adolescente, ou já é adulto, né? Mas o que eu posso te dizer? Que o amor, ele constrange. E a promessa do Senhor, ela nos alcança se agirmos ativamente, em oração, crendo, profetizando, não desistindo, investindo em amor. Aprendi com a minha pastora, né, que existem lugares que a gente vai poder proclamar, existem famílias que a gente pode proclamar livremente, abertamente, falar do amor de Jesus. Quando alguém tem algum problema, você cata lá, vem aqui que eu vou orar por você, ou a pessoa mesmo já te procura, sabe que você vai fazer uma oração, né? E existem famílias que infelizmente a gente não pode nem sequer falar de Jesus. Então, qual é a nossa postura em lugares assim? Qual é a nossa postura? Testificar, né?
com os nossos lábios calados, testificarmos do amor de Deus sobre a vida dessas pessoas. Então, se você tem filho adolescente, né, ou já adulto, que você percebe que não está ainda nos caminhos do Senhor, né, e você não se sinta culpado, meu Deus, não fiz lá atrás, não, ainda é tempo de quê? De você profetizar sobre a vida dele, de você amar a vida do seu filho, de você semear as boas novas do Evangelho, né, amando, cuidando, servindo, né, a sua flecha. Eu costumo dizer, meus pais estão aqui, né? E eu glorifico o nome do Senhor, porque eu sei que é privilégio, né? Eu sei que alguns de nós aqui tiveram esse privilégio, né? Eu acordava de madrugada, né? Meio assim, com a mão na minha cabeça, orando, né? Eu fui criada assim. E ela tinha uma oração muito específica, por muito tempo me botava medo, né? Era assim que ela orava, né? Mamãe é círculo de oração, 7 horas da manhã, sexta-feira. E a oração dela, ainda mais naquele tempo de adolescência que a gente estava meio, né, adolescente, né? Ela falava, eu oro pro Senhor. Se não for para vocês ficarem no caminho do Senhor, que o Senhor prepare e leve. Eu prefiro ver vocês no céu do que no mundo. Essa é a oração dela. Então, por um tempo, não tinha opção, né? Funcionou. Mas por um tempo era na base do medo, né? Porque tipo, o Senhor pode desviar que ia morrer, né? Porque ela já orou. Desviar o Senhor pode levar. Eu prefiro que o Senhor leve do que ter aqui fora dos seus caminhos, né? Coração de coragem, né? De uma mãe, né? Mamãe não teve referências paternas. Vovó foi uma guerreira esforçada, mas mamãe não teve, né? Mas eu acredito que através dela o Senhor pôde mudar a nossa geração, né? Através do empenho dela, do papai, que já tem um viés já mais de pessoas cristãs na família, mas através da vida dela o Senhor pôde fazer isso, né? Dela crer, Senhor, não gerei filhos para perdição, Senhor, não gerei filhas, e eu penso que isso você pode profetizar, né? Guerreando no mundo espiritual, Senhor, eu não gerei filhos para perdição, Senhor, eu não gerei filhos para esse mundo, Senhor, meus filhos foram gerados para glorificar o Teu nome, meus filhos são como flechas nas Tuas mãos, enviados para o Senhor. Então, se teu filho, né, não está nos pés e nos caminhos do Senhor, eu te convido a orar, Senhor, eu não gerei filhos para perdição, Senhor, eu não gerei filhos para mãos de Satanás. Eles foram consagrados e muitas das vezes são até apresentados na igreja, consagrados ao Senhor. Então que você continue, minha irmã e meu irmão, intercedendo pela vida do teu filho. Não desista, ame e interceda. Aleluia. Agora eu vou falar um pouco para você, filho, assim como eu, filho, né? Em 1 Samuel, capítulo 2, verso 22 ao 25, diz: Eli já estava muito velho e ouvia falar de tudo que seus filhos faziam aos israelitas e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então ele disse: por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam mal que vocês estão praticando, do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Aí vem para os filhos. Mas eles não ouviram o pai. Então, a desobediência leva a fim trágicos. Depois, mais para frente, no livro de Samuel, vai falar que eles foram para a guerra e toda a família foi destruída, porque o Senhor prometeu, falou que ia destruir a família. Então, filhos, obedeçam seus pais. A Liz contou a história, nós estávamos contando hoje. Eu estava conversando com minha sogra, estávamos lembrando de coisas de antigamente lá da nossa cidade, lá de Itaboraí, de Visconde Itaboraí, nosso bairro. E eu estava lembrando, me fez lembrar, falando de desobediência. Um certo dia minha mãe sempre falava: brinca aqui, mas não fica longe de casa não, vai? Falei: tá bom, mãe. E um dia eu fui
fui um pouquinho mais para longe, né? Fui tal de caçar preado no brejo. Fui para lá, gente, mas que arrependimento. Quando eu cheguei em casa, minha mãe rodou o bairro todo e era longe. Era muito longe de onde eu fui. Então minha mãe rodou o bairro todo me procurando. Quando chegou a tardezinha, que eu voltei para casa, todo sujo de lama. Não peguei uma preada, eu acho que tudo foi isso. Voltei todo sujo de lama, cheguei em casa, mas apanhei tanto. A desobediência, às vezes, leva a fins trágicos. Então, seus pais sabem o que vocês estão falando, sabem que o melhor para você. Então, obedeça. Assim, os filhos de Eli desobedeceram. A Bíblia diz, mas eles não ouviram o pai. O que aconteceu? Morreram. Pois o Senhor havia resolvido matá-los. Então, a desobediência gerou morte nessa situação. Outro dia, lá também, no mesmo bairro, minha mãe, olha, mesma situação, sempre me aconselhava, não faz isso, não faz aquilo. Eu não era muito desobediente, não. Era mais ou menos, não era muito, não. Aí, me juntei com um colega lá, tinha uma casa que estava fechada, abandonada, né? Aí comecei pegando, falei, vamos quebrar aqueles vidros da casa. Não era muito. Jesus. Mas não tinha Jesus aí no coração, não. Aí eu falei, juntou eu e ele começando, jogando pedra, quebrando os vidros das janelas. Olha, só sei que passou um rapaz lá. O que vocês estão fazendo aí, moleque? Carraram meu braço com a roupa do outro, né? Mas era pequeno. Abriu a carteira assim, ó, sou polícia. Não mostrou, não era polícia nada. Mas pra gente é a polícia. Pegou a carteira, mostrou, sou polícia. Mas preso os dois, gente. Mas eu chorei tanto. Falei, moço, pelo amor de Deus, moço, deixa eu ir em casa pra mim pegar minha roupa. Você vai me prender, como que eu vou pra lá sem roupa para a delegacia? Deixa eu ir em casa pegar minha roupa, falar com minha mãe. Então, aquele susto que ele me deu serviu para que nunca mais eu fizesse aquilo, não tenho mais fazer aquilo. Então, a desobediência muitas vezes gera um fim trágico. Isso vocês, filhos, obedeçam aos pais. E aos pais? Os pais no mesmo livro aqui, de 2 Samuel, de 1 Samuel, versículo 2, capítulo 2, versículo 9. Ele protege a vida dos que são fiéis a ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Eli era um sacerdote, era um grande homem de Deus. Mas Eli foi um fracasso como pai. Ele fracassou como pai. Ele era famoso dentro dos portões, mas um perdedor dentro de casa. Então, às vezes, nós somos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos, somos bem-sucedidos no nosso trabalho, somos bem-sucedidos na empresa, nós somos os melhores, somos bem elogiados. Olha, você é bom e você não tem igual a você. Mas, às vezes, somos fracassados dentro de casa, assim como Eli, porque ele negligenciou. No livro de 2 Samuel, versículo 20, capítulo 2, versículo 29. A segunda parte. Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo oferece? Então ele negligenciou. E às vezes eu como pai, eu fico pensando quantas vezes nós negligenciamos, eu negligencio, em não falar não para os nossos filhos. O não também é um sim muito bendito. Então, às vezes nós, quando somos crianças também, a Leite estava lembrando aqui que a mãe dela colocava luva nas mãos quando era bebê, para não encostar em nada, para não contaminar, não sei o quê. O excesso de proteção gera desproteção. Às vezes nós protegemos demais nossos filhos, estamos fazendo tão mal a ele. Excesso de proteção, tudo em excesso, né? Não só proteção, como uma falta de proteção. Mas excesso de proteção gera desproteção. Por quê?
fica protegendo e torna-os vulneráveis, não respeita os limites. Crianças não respeitam, não quero saber, em casa não obedece os outros na rua. E ele era sacerdote, bem sucedido, mas era dentro de casa ele falhou. E quantos, glória nós damos a Deus aqui por nossa família pura aqui, né? Pelos nossos sacerdotes, nossos pastores que têm os seus filhos servindo ao Senhor no altar. Todos servem ao Senhor no altar dos nossos sacerdotes. Todos estão aqui no altar. Glória a Deus. Nós glorificamos a vida de vocês, filhos dos pastores, por estarem aqui ministrando, por estar servindo ao Senhor, por amar, por ter esse coração que ama Jesus. É duro para um pai como pastor, deve ser, né? Um sacerdote, ter o seu filho que não ama, não é apaixonado pelo Senhor. Levamos tantas pessoas, né? Já ouvi vários testemunhos de que, às vezes, pastores, poxa, eles dão a vida pelas ovelhas, mas seus filhos em casa são terríveis, não querem nada com Jesus. Então, glorifico a vida de vocês, filhos, os pastores, por estarem servindo ao Senhor, por ter esse amor pelo Senhor. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, voltando ao texto. Então, em primeiro lugar, o que nós temos que fazer? Nós temos que anunciar. Tentando aqui o horário. Temos que anunciar. Depois nós temos que crer. Aquele que crê, temos que anunciar. Depois nós temos que crer. Por quê? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Alguém da sua família tem que confiar. Alguém tem que crer. O que é crer? Confiar em algo, aceitar como verdadeiras palavras, tomar por verdadeiro, confiar. O carcereiro, ele creu. Tanto que ele creu que ele levou Paulo e Silas lá na casa dele para levar o mesmo evangelho da salvação para os seus familiares. Ele creu que aquele evangelho era libertador. E libertou a família do carcereiro. Todos eles, no versículo seguinte, todos eles foram batizados. Versículo 34. Em seguida levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheias de alegria porque agora criam em Deus. A família do carcereiro foram todos libertos. Por quê? Porque um creu. Então se ninguém crê na sua casa, você crê. Você é o mensageiro de Cristo naquela casa. Amém? Em terceiro lugar, devemos pregar com as nossas vidas, sermos exemplo de cristão no nosso lar. Quantas vezes nós ouvimos, já ouvimos várias pessoas dizendo, para ser cristão como fulano, como meu pai é, como minha mãe é, não quero não. Ou já ouvimos também essa história antiga de que, criar a criança, papai, não quero ir para cá. Não quero ir para casa não, quero ficar na igreja. Mas por que, meu filho, você quer ficar na igreja? Não, na igreja o senhor é tão bonzinho. Na igreja o senhor é tão bonzinho, a senhora é tão boazinha aqui na igreja. Vou ficar na igreja, porque em casa é treva, é tribulação. Então, nós temos que pregar Jesus através da nossa vida, do nosso testemunho de vida. Muitas vezes, nós somos uma pessoa aqui, em casa nós somos outros. Isso atrapalha o evangelho ser transmitido dentro de sua casa. Na minha família, eu tenho meu pai que ainda não se converteu, ainda não aceitou Jesus. E eu estava preparando essa mensagem aqui, estava o tempo todo pensando nisso. O tempo todo pensando nisso, eu falei, puxa vida, até hoje acho que eu nunca falei de Jesus. Já dei uma Bíblia para ele. Falei, poxa, eu acho que eu nunca anunciei, nunca falei de Jesus para ele, assim, de chegar e falar, pai, olha, só existem dois caminhos, isso. E negligenciando, eu que tenho que falar também, tem minha irmã, tem minha mãe, mas o meu papel também de filho também não estou fazendo. Então, pregar com as nossas vidas. A sua família precisa ver Jesus em você. Bom. Porque assim, eu falei para ele, cuidado, você está falando que está sendo filmado, né?
meu sogro é um homem bom, mas é um homem difícil. Né? Então a gente consegue, é um dos lugares que a gente consegue testemunhar. Né? A gente mora longe, moram lá em Itaboraí, mas a gente consegue testemunhar. Né? O pregar, efetivamente, falando, ainda é um desafio. O pregar o Evangelho, coloca isso na cabeça, é como se fosse uma pesca. É comparado a uma pesca. Para cada tipo de peixe, quem conhece, sabe pescar, né? O Luan está aqui. O Luan está aqui. O Luan trabalha com isso, né? Trabalhou com isso. Para cada tipo de peixe você usa uma isca. Então o que o peixe gosta? O peixe gosta de isca. Então o que nós devemos fazer? Ter estratégias para falar de Jesus na sua casa. Estratégias para falar de Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Então para cada pessoa você usa uma estratégia. Não adianta, Leite falou aqui da mãe que orou para que segue o Senhor ou leva. Mas quando ela orou, ela não tinha garantia nenhuma, né? Porque a gente era pequena. Né? Então eu acho que é uma oração muito corajosa. Quais são as estratégias? O Evangelho de Jesus, o próprio Evangelho já disse que são pregação de que? Boas novas. Não são mais novas. Você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Não. O Evangelho são boas novas. Você tem que falar de Jesus, porque todos nós somos pecadores e já temos o destino certo de ir para o inferno, mas Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Ele nos tirou dessa condição de estarmos destinados a ir para o inferno. Então o Senhor enviou o teu Filho para que trouxesse salvação para cada um de nós. Então não adianta às vezes a gente aterrorizar. Se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Não é uma boa estratégia. Então, é comparado a uma pesca. Para cada tipo de peixe, você usa uma isca. Você, não quero... Às vezes, você conhece a sua família. Não adianta você ficar, portanto, falar que você será ouvido. Então, a sua mensagem, você pregar o Evangelho através da sua vida, você já está pregando. Às vezes, você está calado, mas você está pregando Jesus para a vida dele. É um lugar muito desafiador, porque na nossa casa a gente é quem a gente é. Né? Vocês nos conhecem aqui, Leide e Edu, mas Leide e Edu na igreja. Né? Quem me conhece da forma que eu realmente sou é o Edu, meus filhos. Meus pais, eu acho que menos ainda do que o Edu e meus filhos. Né? Porque a nossa casa é o nosso ambiente onde a gente se sente mais confortável. Né? Para aparecer o que temos de bom e o de ruim. O que não temos de tão bom que às vezes precisa melhorar. Nós nos sentimos confortáveis ali. E às vezes ali aparece mesmo. Né? E por aparecer, a nossa casa aparecer, muitas vezes nós negligenciamos, deixamos falhas. Assim, um exemplo que sempre acontece, vejo sempre, né? Para os nossos, para dentro de casa, é sempre difícil. Já viu isso? Fulano, você não consegue? Não dá não. Não tem tempo não. Você pode fazer isso aqui no domingo? Não dá não, hoje não posso não. Aí vem uma pessoa que fala, Fulano, estou precisando fazer um seu dia. Não, pode deixar, eu vou resolver isso para você. Aí você fala, Fulano, mas não dá para mim, eu sou seu irmão, eu sou seu pai, sua mãe te pediu, você não faz. Aí vem Fulano lá, você está orando para você arruma tempo. Então, quantas vezes nós erramos disso? Que testemunho de cristão que nós estamos dando para aquele? Às vezes eu estou falando, irmãos, para nós testemunharmos Jesus na nossa vida, para aqueles que ainda não conhecem Jesus na nossa casa. Então, para os outros é sempre mais fácil, para eles é sempre muito difícil, nunca consegue, nunca dá. E para finalizar, eu vou falar sobre não desista dos seus. Nunca desista dos seus. Em Timóteo 2,1 diz: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Aí, voltando ao texto de Samuel 3,18, ele aceitou a condição, aceitou passivamente a derrota sobre a sua casa. Não reagiu, não orou, não tinha forças para lutar para a salvação da sua casa. Não entregue os pontos. Nunca entregue os pontos. Jejue e ore. Está difícil. É uma pessoa difícil. Continua jejuando por ela, continua orando. Continua que o Senhor vai fazer a obra. A gente não sabe o momento certo, não sabe a hora certa, mas continue e lute. Na verdade, a gente não sabe nem se a gente vai ver aqui. Eu tenho testemunho, o pai saiu.
tenho testemunho da minha tia, irmã caçula do meu pai. Minha avó faleceu com 94 anos, né? Minha avó, mãe do papai. E eu brinco com o Edu, né, que minha avó materna faleceu com 92, minha avó paterna 94, papai vai fazer 80. Então, meu amor, a raiz tá boa. E ela orou por muitos anos pela salvação. Minha tia desviada, tocava clarinete na banda, na Assembleia de Deus, lá em Búzios. E ela orou a vida inteira, né, minha mãe, pela conversão da tia Graça. Orou. E faleceu. E ela só vai saber na glória que a tia Graça está firme nos caminhos do Senhor. Então ela não viu aqui com os olhos terrenos dela, porque quando ela faleceu, a tia Graça ainda estava desviada, fumando, né? Mas na glória, né? Ela vai encontrar a tia Graça, porque a tia Graça hoje toca clarinete na banda da Assembleia de Deus, está firme, os filhos estão firmes, para a glória do Senhor. Então tem coisas, a gente não pode desistir, porque a nossa vida não termina aqui quando a gente fecha os olhos. Existem coisas que nós veremos na eternidade. Então por isso que a gente não pode desistir. Não abra mão da sua família. Às vezes você está passando por uma situação que casamento ruim, filhos não se entregam a Jesus, então não abra mão da sua família, não desista. Você não gerou filhos para a morte. Ore, lute, chore, jejue. A tragédia aconteceu na vida de Eli. Ele morreu. Logo que ele soube da notícia de que o exército tinha morrido, seus filhos e tudo mais, logo depois ele faleceu. E a nora dele deu luz a um filho chamado Icabode. Foi-se a glória de Israel. Será que a glória de Israel tem se ausentado da sua casa e você não tem percebido? Então, eu quero nessa noite pedir a quem trouxe os pedidos de orações aí em favor da sua família, que possa depositar aqui na frente. Né? Quem não trouxe, vou dar 2 minutinhos para quem tem um pedido específico. Nós pedimos, né, desde domingo, para alguém que tivesse um pedido específico, trouxesse hoje, nossa intercessora